Porque qual é o momento ideal? Às vezes você vai viver uma vida inteira e esse momento ideal não vai chegar. Você pode criar esse momento ideal. Você faz esse momento ideal acontecer para promover mudanças. Então é uma questão de decisão. Hoje eu decido que eu vou mudar isso na minha vida. Tá, como que eu vou fazer isso? Vamos planejar. Você precisa tomar essa decisão, que é o primeiro passo para uma mudança. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está assistindo ao vivo aqui com a gente e você que está assistindo no replay. Está no ar mais um episódio do InstaCast CL, o seu espaço de conhecimento e crescimento. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 16. A cada semana eu trago um convidado especial. Especialistas de vários segmentos do desenvolvimento pessoal e profissional, sempre conectando como o autoconhecimento influencia e potencializa as áreas específicas que eles dominam. E hoje, mais um tema relevante. Bom, vamos falar sobre mudanças, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você sente que está no comando das mudanças que você quer para sua vida? Ou você está naquela situação, como diz uma música popular brasileira, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? As coisas vão acontecendo, você vai reagindo àquilo e quando você percebe, o tempo passou e você continua do mesmo jeito. A verdade é que a mudança é inevitável. O tempo passa, o mundo evolui e quer a gente queira ou não, tudo ao nosso redor está em constante transformação. E numa velocidade absurda hoje em dia, né? Mas o que diferencia pessoas que vivem à mercê das circunstâncias daquelas que realmente constroem o futuro que desejam? Será? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de chamar a nossa convidada especial, eu tenho 2 lembretes rapidinhos para você. Primeiro recado que eu tenho para você hoje é: clica no aviãozinho que está aqui embaixo e compartilha essa live com pelo menos 7 pessoas. Sabe por quê? Porque esse tema de hoje pode mudar o rumo da vida de muitas pessoas. Então, clica aí, porque é rapidinho e pode valer muito a pena para alguém. E o segundo recado é: pegue papel e caneta, porque, como eu costumo dizer, uma sacada pode mudar todo o jogo da sua vida e eu tenho certeza que os insights de hoje vão inspirar a sua jornada. Bom, coloca aqui nos comentários também, né, de onde você está assistindo, porque eu amo saber aonde que o InstaCast CL está chegando. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos aos nossos trabalhos. Ela é de Brasília, mas já morou em São Paulo, agora vive em Fortaleza, mas a verdade é que toda vez que eu vejo a Camila, ela está em alguma parte do Brasil ou em alguma parte do mundo. Ela é envolvida em projetos nacionais e internacionais e a Camila vai deixando a sua marca por onde ela passa. Na verdade, ela vai espalhando a sua luz, inspirando e transformando vidas. E hoje, para nossa sorte, essa luz está aqui, brilhando no InstaCast CL. Ela é treinadora comportamental, especialista em psicologia positiva, mestre em educação, criadora do método Change, do treinamento Lady Leader Coach, que é o primeiro treinamento comportamental com vivências de alto impacto exclusivo para mulheres no Brasil. Escritora, palestrante, e isso é só uma parte do currículo dessa mulher incrível. Olha que tem gente de Fortaleza aqui, hein? Então se prepara, porque o episódio de hoje promete te tirar da zona de conforto e te mostrar
como liderar as mudanças na sua vida. Então vem para cá, Camila, vamos começar logo essa conversa porque eu estou animadíssima. Camila, muito obrigada pela sua presença aqui no Instacast CL. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu estou muito animada porque você chegou a nossa vez, o lugar onde você veio espalhar a sua luz hoje. Carmen, a gratidão é toda minha pelo convite. Para mim, realmente é uma honra, né, estar participando aqui do Instacast CL, que é um projeto lindo que você está realizando. E estou gostando de ver assim, todos os episódios. E agora, uau, é minha vez, né? É a nossa vez. Então, gratidão e gratidão também para vocês que estão acompanhando a gente aí. E vamos juntos aqui desenvolver um pouquinho desse tema maravilhoso, né? Que é a minha paixão, que é falar sobre mudanças. Pois é. Então, vamos direto ao trabalho para compensar esse tempinho que a gente ficou aqui de delay, né, Camila? Cá, vamos falar hoje sobre mudança, né? O grande desafio que muitos de nós temos em lidar com as mudanças da vida, mas é inevitável a gente tomar essa decisão, porque a cada dia o mundo está mais acelerado e a gente precisa se posicionar, se conhecer para começar a fluir na vida, né? E realmente a gente conseguir cumprir o que a gente veio fazer aqui nessa jornada terrena. Ó, Camila, a gente sabe que a mudança é inevitável, o tempo passa, o mundo evolui e quer a gente queira ou não, tudo ao nosso redor está em constante transformação. Mas o que faz a diferença de verdade é a forma como escolhemos lidar com essas mudanças. Para algumas pessoas, elas são assustadoras. Para outras, uma oportunidade. Existe um momento certo para mudar? Ou estamos sempre prontos, só precisamos tomar a decisão? Como saber se a mudança é realmente necessária? E assim a gente vai começar os nossos trabalhos de hoje. Uau, olha essa pergunta. Bom, sempre falar de mudança para mim, acho que eu falo de uma forma muito natural, porque assim, no momento certo, acho que tudo que vai acontecendo em nossa vida, como você falou, as coisas estão sempre mudando. E na verdade, dentro da gente também, às vezes a gente não percebe, né, Carmen? Então, assim, muitas das mudanças que eu promovi da minha vida, promovi, sim, mudanças aconteceram, mudanças eu promovi e depois eu liderei essas mudanças, né? Quando eu comecei a entender esse processo e do poder que a gente tem enquanto ser humano para poder fazer, de fato, essas coisas acontecerem. Então, assim, tem aquelas mudanças que acontecem em nossa vida e aí, tá no momento certo ou não? Para mim sempre tá. Eu acho que o nosso pai lá de cima, ele aconteceu por algum motivo, né? Então sempre a gente tem que procurar entender, por que que aquilo aconteceu, né? Sempre tem algo maravilhoso por trás de uma mudança inevitável que aconteceu na nossa vida. Mas nem todo mundo para pensar no melhor que vem por trás de tudo isso. Né? A gente às vezes reclama, resiste, não aceita, mas eu sempre acreditei nisso. Acho que desde pequena, hoje eu ouço muito minha mãe contar histórias, e aí eu falo, nossa, desde pequena eu sou assim, mudou? Ok, tudo bem, agora vamos entender porque mudou, como que eu vou reagir diante dessa mudança. Então, eu sempre estou pensando assim, e hoje eu carrego mudança como oportunidade, né? Então, assim, momento certo tem quando a gente quer promover, quando a gente tem essa intenção da mudança e quando a gente quer liderar essa transformação na nossa vida. Tem um momento certo, você faz o momento, é agora, né? Então é uma decisão interna. E tudo isso a gente consegue perceber e fazer um pouquinho aí de autoconhecimento, né, Carmen? Uhum. Porque se a gente não se conhece, se a gente não sabe dos nossos valores, dos nossos princípios, a gente não vai conseguir tomar essas decisões e promover as mudanças que são necessárias. Se a gente não se conhece, a gente não vai saber lidar com essas mudanças que estão chegando. Peraí, como que eu vou reagir diante disso? Então, uma bela dose de autoconhecimento aí é fundamental para a gente conseguir aceitar ou promover ou para liderar as mudanças que a gente quer na nossa vida. Perfeito. E olha,
claro que vou usar aqui uma metáfora, porque é uma realidade também na sua vida, Cá. Eu vejo muito, até falei na introdução, né? Você é uma pessoa de mudanças, não só na sua vida pessoal, mas também como mudança regional, né? Horas eu vejo você sempre muito envolvida em projetos, em movimentos, em causas, inclusive, tanto no Brasil quanto em várias partes do mundo que você vai apresentar, né, toda essa parte de desenvolvimento pessoal, falando e levando a tua mensagem para transformar pessoas. E como é isso, né? Essa mudança, isso também faz parte desse teu movimento, não só a mudança pessoal, mas mudança regional. Existe uma relação entre isso? Acho que eu tenho prazer em conviver ou lidar ou promover mesmo essas mudanças, Carmen. A gente se inspira, né? Eu olho para a mudança e vejo como algo tão positivo que, por mais que algumas pessoas olhem e falem, nossa, que loucura, tá todo mundo achando ruim porque isso aconteceu, mas a Camila achou legal, viu uma oportunidade. Então, assim, a gente procura levar aonde a gente vai essa inspiração para a mudança mesmo e aceitação também. E inspirar com os nossos exemplos para que essas pessoas também promovam, né? E aí eu até preparei aqui um pouquinho, né, para a gente desenvolver cada tópico desse, cada postura diante da mudança, para a gente entender melhor como tudo isso funciona. Porque assim, eu quero mudar. Às vezes você vai lá e mas mudou como deveria, né? Porque não é só mudar. Por que você vai mudar? Tem que ter um motivo, uma causa nobre para promover uma mudança, né? E aí, então, primeiro a gente falando de aceitação, muitas pessoas resistem a mudanças e outras conseguem lidar com mais facilidade e é muito complicado, às vezes, as pessoas olharem para os outros, caramba, consegue mudar, aceita isso de uma forma, mas a gente olha muito para o outro. Então, quando você olha mais para dentro de si, essa mudança você consegue promover de uma forma direcionada, uma mudança com propósito. Então, quando a gente definiu o tema hoje do Instacast, que a gente falou sobre aceitar, eu tenho algumas dicas, assim, né? Quando algo, por exemplo, inevitável acontece na nossa vida, por exemplo, se eu recebo um diagnóstico de uma doença, um exemplo, mas é porque acontece muito, então a gente traz essa realidade para as pessoas. É uma mudança de cenário de vida, é uma mudança de ambiente, às vezes, que você vai precisar fazer. Mas e aí? Se você aceita, ok, mas como que eu vou lidar diante disso? Eu aceitei. E agora? Então a gente tem que parar para pensar muito nisso. E aí eu deixo o meu convite para a gente pensar assim, vou mudar o foco. Aconteceu, ok. Mas o que eu vou fazer diante disso? Né? Então eu posso pensar diferente, eu posso desviar os meus pensamentos para outras situações, já entendendo que aquilo já aconteceu na minha vida, né? E o mais importante, de todas as mudanças que já aconteceram na minha vida, de todas as mudanças que eu já promovi, foi perguntar assim, o que eu posso aprender com isso? Porque as mudanças acontecem, elas querem trazer algum significado para a nossa vida. Às vezes a gente não percebe isso. Né? E quando essa mudança acontece, opa, peraí, alguma coisa eu preciso aprender com isso que está acontecendo. Então, essa mudança de foco, é um problema, é uma coisa ruim, é algo que está me chateando, é algo que está me esgotando, faça essa pergunta, né? O que eu posso aprender com isso que está acontecendo? E seja flexível, né? A gente não tem que estar preso com aquela situação, a gente pode pensar em outras possibilidades, porque a mudança também, a gente pode enxergar ela como uma oportunidade, né? Mas depende de cada um, de como vai pensar diante de tudo isso que está acontecendo. Mas aí só E aí, um momento, Cá. Desculpa eu te interromper, porque eu acho que tem mais ou menos relação com isso, né? Porque o que que diferencia? Você falou, já chega um diagnóstico. O diagnóstico é uma mudança imposta, muitas vezes, né? Então, o que que diferencia uma mudança imposta de uma mudança intencional? E como que a gente pode sair desse papel, né, de espectador e assumir o comando da nossa história?
e promover as transformações que a gente quer para a nossa vida, né? Então, essa é a diferença da mudança imposta e da mudança É isso que intencional. acontece. Porque a mudança imposta, Carmen, ela é inevitável, ela aconteceu e nem foi você que promoveu, foi ao seu redor, mas isso impactou na sua vida, né? Então, são essas dicas que eu estou deixando para você mudar a sua mentalidade diante daquilo que aconteceu, perguntar por que aquilo está acontecendo, o que eu posso aprender com isso que está acontecendo. E um convite muito especial sobre essa mudança que foi imposta é você aprender a ressignificar o que aconteceu, a dar um novo significado para aquela situação. Foi imposta, mas foi imposta, normalmente, o primeiro impacto pode pesar, pode ser negativo, mas eu te convido a olhar com outros olhos e dar um novo sentido. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso na hora que a mudança foi imposta, mas algum tempo depois você vai conseguir olhar para trás e vai ver que aquela mudança aconteceu por tal motivo, que foi o melhor, e aí requer um pouquinho de treinamento mental também e autoconhecimento, né? Porque não adianta só. As fichas caem, né? A gente pode falar assim. E aí o que acontece? Quando a gente promove uma mudança intencionalmente, aí sim, eu parti para ação. Eu decidi agir e promover uma mudança. Agora, pronto, estou promovendo. Já muda a história, né? E detalhe, aconteceu uma mudança, é uma sequência, né, Carmen? A mudança foi imposta, mas diante dessa mudança imposta, eu posso promover uma outra mudança para que não fique daquela primeira forma como eu recebi. Então, quando a gente promove uma mudança intencional, já é realmente um convite para ação. Opa, peraí, aconteceu tal coisa, mas eu decidi mudar. Ou independente se aconteceu alguma coisa ou não, e eu estou incomodado com alguma situação, com algum ambiente, eu posso promover essa mudança e não tem problema nenhum, né? Então, por exemplo, uma pessoa perdeu um emprego, foi imposta essa situação para ela. E aí, no primeiro momento, é uma coisa horrível. Ai, meu Deus, perdi o emprego e agora o que eu vou fazer? Ou fica aquele convite que eu deixei. Como que eu posso ver? Né? Como que eu posso interpretar? Como que eu posso ressignificar essa perda do meu emprego, por exemplo? Uau, agora eu tenho uma nova oportunidade. Eu posso ser um empreendedor, de repente? Eu posso procurar um novo emprego, algo diferente, algo que me satisfaça mais? Eu posso mudar de carreira. Então, assim, eu tenho que enxergar uma oportunidade diante daquela mudança que aconteceu comigo. É muito trabalho mental, né? A gente tem que treinar a nossa mente para sempre estar buscando o melhor. E de início isso não é fácil, mas quando você trabalha a sua mente para isso, aí as coisas começam a mudar, Ô, Ká, né? você falou é muito interessante. Agora, eu acredito o seguinte, nada acontece de repente, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, fulano estava, que de repente está com o maior sucesso nas redes sociais. De repente. Ah, fulano, não sei o que, de repente está magra, linda, De maravilhosa. repente ficou Então, rico. de repente ficou rico, né? Então, de repente, meu Deus, era tão boa e de repente foi demitido. Agora, Sim, eu gosto de trazer uma abordagem também, que eu acho que vale a pena uma reflexão, quando nada é de repente, né? Tudo é uma construção. uma A gente vem por construção. anos, né? Quem muitas vezes perde o emprego, o quanto que essa pessoa vem clamando para sair desse emprego, reclamando do chefe, reclamando. Clamando é clamar, Sim, né? Ela vai clamando que é longe, que pega o engarrafamento danado. Tudo isso ela vai clamando, vai declarando, e o universo chega a um momento que ele simplesmente realiza aquilo que ela vem pedindo. E o mesmo também acontece com muitas doenças, né? As sim, pessoas ficam doentes, mas o quanto que ela vem por anos da vida dormindo mal, se alimentando mal, não cuida das suas emoções, e aí, de repente, ela entra numa síndrome do pânico, ela entra numa síndrome do intestino irritado e tudo nela fica muito ruim. Então, eu acho que é esse olhar, né? Quando você falou, sim, eu tenho um problema, o problema já existe. O que que eu posso fazer para ver uma nova
abordagem sobre isso, que é a ressignificação, né? O que isso aqui está querendo me ensinar? E a outra coisa é a gente sair do estado do vitimismo, sair da posição de vítima, entendendo que muitas, desculpa o que eu vou falar, mas a maioria, 99,9% dos problemas que nós temos na vida, graças a Deus, fomos nós que construímos. E graças a Deus, nós somos a única pessoa que pode mudar esse cenário. Era só uma contribuição, obrigada, mas sobre isso, que não é de repente, né? A mudança imposta não é de repente. Aí não é de repente, é essa construção. Eu vou exemplificar com uma história minha dessa mudança de repente. De repente é quando a gente enxerga, né? Quando a ficha cai e fala, caramba, né? Essa construção veio. Eu trabalhei por 8 anos numa empresa e no primeiro ano que eu trabalhei, olha lá, eu engordei 20 quilos. Nossa, mudei de trabalho, Por que eu engordei esses 20 quilos? Tinha minha alimentação normal em casa e quando eu comecei a me alimentar lá na empresa, tinha uma senhora que cozinhava pra gente todos os dias e ela fazia comida maravilhosamente bem. A gente adora, né, comer e tal. E o que aconteceu? Todos os dias, nas refeições, eu tomava refrigerante. Depois, né, analisando, porque na hora, tá tudo maravilhoso, na corrida, não, toma refrigerante e tal. E aí, assim, sempre gostei de me alimentar bem, mas aí eu tinha, toda semana comia feijoada, costela com mandioca, aquelas comidas mais assim, né, mais pesadas. Mas tô adorando, que comida maravilhosa. E conscientemente, você não tá percebendo nada que tá acontecendo. E eu engordei 20 quilos. E na época, o pessoal do trabalho, nossa, aí começaram a me chamar de gordinha e tal. E eu, meu Deus do céu. E aí eu parei para analisar. Quando a ficha caiu, quando eu percebi essa mudança em mim, no meu corpo, na minha vida, tudo, eu falei, eu preciso mudar isso. Não posso continuar desse jeito. Eu não fiquei tão grande, mas foram 20 quilos. Era bem mais magra, mas 20 quilos que mudou muito a minha numeração de roupa, né? Sim. E aí, como que eu promovi essa mudança, né? Eu tive essa consciência, primeiro, de que realmente eu precisava mudar, porque sem você ter essa consciência, né, dessa necessidade da mudança, que vai ser importante, que vai ser interessante, que você precisa promover, você também não vai agir, você não vai fazer nada. Então, quando a ficha caiu e eu tomei consciência, imediatamente eu mudei o local onde eu almoçava, cortei o refrigerante. Eu nem fui no nutricionista para fazer uma reeducação alimentar, porque eu sempre me alimentei muito bem e eu percebi que eu tinha mudado tudo isso, e que isso não era legal para mim. E aí, quando eu consegui mudar o local que eu almoçava, as coisas que eu comia, eu consegui reduzir aí o peso. Né? Mas eu fiz uma mudança consciente. Eu precisei mudar o ambiente, eu precisei mudar os alimentos para que eu pudesse promover essa mudança consciente na minha vida. E assim, e aí você começa a perceber, caramba, e hoje quando eu conto essa história, o pessoal fala, nossa, mas e a gente não percebe, eu poderia ter ficado mais e mais cheinha, mas não, eu falei, eu preciso parar. Mas foi um ano, 20 quilos, e aí eu consegui reduzir, eu perdi 17 quilos. Poxa. Sabe? Foi, mas e assim, só voltando treinando a minha mente para minha vida normal, como era antes. Porque aquilo lá mudou, estava mudando, estava legal, estava sendo prazeroso, mas e aí, estava sendo bom para mim, para minha saúde? Então, assim, só esse exemplo mesmo que eu queria deixar para as pessoas verem que às vezes a gente não percebe, como a Carmen colocou, essa construção. Por que está acontecendo, né? Vai olhar para trás. Causou tudo isso. Então, quando eu percebi isso, quando essa ficha caiu, aí eu tomei as rédeas e falei, bora promover mudança, porque não pode ficar desse jeito. Né? E aí, umas outras dicas também que eu quero deixar, porque assim, aceitar a mudança quando ela vem, assim, tem gente que aceita. Então se mexe. Mas não é só isso, né? A gente precisa se mexer. A não ser que a mudança que aconteceu seja muito boa. Tem gente que aceita, deixa como tá, que ele deixa a vida me levar, como você falou no início. Mas a gente não quer viver assim, né? Acho que quem quer ter melhores resultados, quem de fato tem objetivos, tem sonhos, tem metas para cumprir,
não fica, né, nessa inércia, né? Sai da inércia e faz a coisa acontecer. Então, eu até queria convidar vocês assim para uma atividadezinha agora, esse exercício de a gente ser 1% melhor a cada dia, né? Se eu consigo melhorar 1%, eu escolho agora uma mudança. O que eu quero promover na minha vida? Que mudança intencional assim que eu preciso promover na minha vida? Escolha essa mudança. Sério, anota aí. Quem tem papel e caneta, anota. Quem não tiver, vai pensando. Porque todo mundo quer promover uma mudança na vida, mas só quer. E a intenção, ou o sonho, ou desejar, não é de fato a coisa acontecer. É só uma intenção, né? O desejar, ele é só uma intenção. Para a coisa acontecer, tem que ter mudança, né? Então, para a gente melhorar 1% aí a cada dia, escolha aí um hábito. Alguma coisa simples. Gente, coisa simples que às vezes você quer mudar, mas nunca toma as rédeas para promover, de fato, essa mudança. Escolha aí, anota. Coisa interessante. E aí você se pergunta. Essa semana, sobre esse exemplo, que eu acho que vai inspirar algumas pessoas. Eu tava num lugar e uma pessoa, eu tinha acabado de ler um livro, eu falei, uau, acabei de ler o meu primeiro livro do ano, que eu tô com uma meta de leitura para esse ano. Aí ela falou assim, primeiro livro? E quantos livros você vai ler? Eu falei, eu tenho uma meta desse ano eu ler no mínimo 6 livros, porque ano passado eu não li nada. E ela, 6 livros? Ai, meu Deus, nem me imagino. Eu também fiz essa meta, Carmen, para mim, esse ano. Eu também fiz uma meta de voltar a ler. Eu falei, que ótimo. E quantos livros você vai ler? Ela, eu vou voltar a ler. Eu falei, ok. E você já selecionou qual livro que você vai começar? Não. E quando você vai começar? Mas vem cá, você quer ter lido um livro por mês? 2 páginas por dia? O que você quer, né? Então, assim, é exatamente isso. Ela deseja adquirir um novo hábito, mas ela não fez um plano para isso. Então, é esse momento, é a forma de deixar a vida me levar. E quando chegar lá no final do ano, ela vai olhar e falar, caramba, esse ano eu queria tanto ter lido, gente. Mais um ano se passou e eu fiquei sem ler. E é desse jeito que acontece. A ação é isso, né? É ter o desejo, e a ação é planejar isso. Tem que planejar. Então, é por isso que eu já solto o desafio agora. Por exemplo, tem gente, não precisa se transformar a sua vida de uma vez por todas, mas um pequeno gesto, uma pequena mudança de hábito, por exemplo, aos poucos, ao longo do tempo, você consegue gerar uma transformação de fato. Né? Não é difícil. As pessoas, quando pensam, demora, porque é um processo. Né? Isso aí que você falou é muito legal, não adianta só querer, tem que ter intenção. Então, por exemplo, como eu estava falando ali da questão que eu engordei, e você também comentou dessa questão dos livros. Gente, é muito prático. No final, eu vou deixar um convite bem especial para vocês vão entender isso de fato na prática. Falando do engordar. Tá, agora eu quero emagrecer. O que? Essa já é a minha intenção. Eu vou emagrecer de hoje para amanhã quantos quilos eu quero? Não. Então, eu preciso traçar esse plano. Mas eu preciso saber o que eu vou fazer para emagrecer? Como que eu vou fazer? Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Tá, então a partir de amanhã eu vou começar a caminhar 3 vezes por semana durante 30 minutos. Sabe, tem que especificar. Senão não vai sair do papel, né, Carlos? Quantos quilos? Quantos quilos eu quero eliminar? E quantos quilos, principalmente, né? Então, assim, tem que escrever. Da mesma forma os livros, tá? Quero ler tantos, tá? Livros sobre o quê? Quais os livros? Em quanto tempo você vai, sabe? Então, é legal a gente pensar sobre isso. E sobre essa mudança que não é uma mudança drástica, que eu falei para ela, você não vai... Sabe por que você está com dificuldade de começar? Você não vai ler um livro em uma semana, se você está tanto tempo sem ler. Então, se programe de ler, se comprometa de ler 5 páginas por dia. É esse 1% aqui que você falou? Exatamente. Se compromete de ler 5 páginas por dia. E quando você vê, você acabou de ler um livro. Mas se você não fizer, então, não for intencional nisso, nunca vai chegar ao final do ano, você vai estar chorando. Ser muito intencional. Então, assim, para fechar o nosso desafio, coloca aí, desafio do 1% melhor, né? E escolha um hábito que você quer mudar. Aí teve o exemplo de emagrecimento, de ler o livro, seja lá o que for, escolha esse hábito. E a partir desse hábito, a pergunta é,
O que eu posso fazer 1% melhor hoje para conseguir mudar esse hábito, né? E, nossa, que pergunta, vão vir várias respostas, excelente. Quanto mais respostas, você vai ter ali um monte de opções de coisas que você pode fazer para ser 1% melhor. Posso fazer uma, duas, três, quatro, o quanto for possível, né? Porque a mudança, não existe mudança sem ação. Claro. Então, você precisa agir. E se você desenha isso, se você tem isso por escrito, é bem mais fácil. Então, anotem esse hábito e o que você pode fazer, esses passos que você pode dar para poder promover essas mudanças, tá? E aí, Carmen, olha, eu estou olhando para a hora, daqui a pouco acaba o nosso tempo aí. Vamos. A gente falou também sobre o aconteceu, né? Aí tem promover falou e liderar. Isso, promover e liderar. Isso, na verdade, a gente falou sobre a aceitação do que aconteceu, a gente falou aí dessa questão do promover, por exemplo, esse desafio do 1%, a gente já está promovendo conscientemente uma mudança de hábito para conseguir gerar uma grande transformação. Mas e aí tem uma frase muito legal também, Carmen, quando a gente fala de mudanças, uma frase do Charles Darwin, que fala o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Então, é sempre sobre isso, porque às vezes, gente, acontecem muitas mudanças, e quem não consegue acompanhar, quem não consegue aceitar e lidar com aquilo, vai ficando para trás. Os quem está na frente ali é quem consegue lidar com essas mudanças, se adaptar e gerar oportunidades a partir delas, né? Você falou sobre um processo, né? Que realmente a mudança é um processo. A gente não vai mudar, que nem essa moça que me falou que quer ler. O impasse dela é que na cabeça dela tinha que ela ia ler um livro em alguns dias. E, né, a gente traz essa clareza. Se eu estou sem ler há tantos anos, eu preciso começar devagar. Então, é o processo de criar esse novo hábito, conforme você falou aqui. Uhum. Mas, e aí tem muitas pessoas, né, que até começam, talvez você já tenha passado por isso, eu também. O que faz algumas pessoas? Elas até começam, mas aí elas travam. E aí, justamente essa é a diferença das que travam e das que continuam e realmente assumem esse protagonismo, né? Essa liderança sobre a vida. A diferença começa exatamente nesse segundo ponto que a gente estava falando de promover. Quando já começa a promover uma mudança intencional, eu já tenho ali algum motivo, eu já tenho uma intenção, de fato, eu tenho uma direção, eu tenho uma orientação para promover essa mudança, né? E o que vai diferenciar é um planejamento para fazer isso acontecer. Porque as pessoas travam. Elas começam, ok, mas e aí? Como que eu vou dar sequência nisso? Se não tiver o planejamento, você não vai conseguir executar de forma precisa essa mudança. Você vai começar uma mudança, não vai terminar essa mudança. E aí é onde a gente entra nesse terceiro nível aí de mudança, que eu trago para vocês assim, para falar com muito carinho mesmo, que é essa questão de liderar a mudança. Hoje eu entendo que liderar essa mudança é o nosso nível máximo de transformação, né? Quando a gente já consegue estar nesse nível de liderar uma mudança, aí a gente consegue fazer coisas maravilhosas, viu, Carmen? Mas assim, é simples? Não. Mas se eu tenho um autoconhecimento, se eu já consegui passar por algumas coisas na minha vida, né? A gente fala assim muito de superação, se eu já passei por situações que podem inspirar outras pessoas mesmo. Se eu, por exemplo, se eu tive uma dificuldade financeira e eu soube lidar com aquilo e eu consegui levar isso para outra pessoa, ensinar outras pessoas, eu estou liderando mudanças, não só em mim, mas em outras pessoas também. Quando eu falo de liderar mudanças, não é só nesse nível de eu liderar a minha própria mudança, mas quando eu consigo promover mudanças que impactam também a vida de outras pessoas, aí eu estou falando nesse nível máximo de transformação. Então, assim, ser líder, né, da nossa própria mudança, a gente está inspirando, a gente está guiando,
outras pessoas a viverem esse processo também. E você não está transformando só a sua vida, isso que é o mais legal. É você contribuir, é você servir, é você agregar de alguma forma na vida de outras pessoas também. Então, pensem que esse terceiro nível aí de mudança, você liderar essa mudança, pode trazer, assim, mil e uma oportunidades para transformar a vida de outras pessoas também, que é sobre essa mudança que eu quero falar. Tem uma coisa interessante, o que a ciência fala muito sobre a liderança da mudança. O Daniel Goleman, que é o autor da teoria da inteligência emocional, ele fala que os líderes eficazes, eles não são apenas bons estrategistas, eles também são resilientes, né? E têm empatia. Mas o mais interessante de tudo é que quando eles criam esse ambiente de mudança, não é um ambiente que impõe a mudança, não é uma ameaça, você tem que promover essa mudança, mas é uma mudança inspiradora e que faz você perceber que é uma oportunidade de crescimento. Então, você vê, está falando de mudança, mas que envolve autoconhecimento, que envolve a inteligência emocional. E envolve vários outros fatores da nossa vida, né? Então, não é uma coisa simples, mas é uma coisa gostosa de fazer. Né? E aí, quando eu estava lendo sobre isso, a minha pergunta para vocês agora, vocês estão prontos para liderar mudanças? Estão prontos para inspirar? Porque a gente consegue inspirar mais e mais pessoas quando a gente consegue promover essas mudanças na gente. E a experiência que a gente teve, aquilo que a gente viveu e tudo que a gente passou é que vai conectar você com a história de outras pessoas. E você vai conseguir ser líder da sua própria mudança, incentivando e inspirando outras pessoas a promoverem mudanças também. Caio, E o tem uma mais legal pergunta sobre vai isso, antes de você passar para pergunta. o próximo tópico, não sei. Porque é um ponto essa questão da liderança, né? Porque muitas pessoas esperam a condição perfeita para mudar. Mas essa espera pode ser uma armadilha, né? E qual o conselho que você daria para quem sente que precisa mudar, quem já sentiu isso, já aceitou que tem alguma questão que precisa mudar, mas está esperando esse momento ideal? Não espere o momento ideal. Porque qual é o momento ideal? Às vezes você vai viver uma vida inteira e esse momento ideal não vai chegar. Você pode criar esse momento ideal. Você faz esse momento ideal acontecer para promover mudanças. Então é uma questão de decisão. Hoje eu decido que eu vou mudar isso na minha vida. Tá, como que eu vou fazer isso? Vamos planejar. Você precisa tomar essa decisão, que é o primeiro passo para uma mudança. Né? Então, por quê? Porque quando você toma uma decisão, você já está começando ali a partir para a ação, de fato, né? Tomei a decisão, ok, mas é só uma decisão. Mas decisão sem ação não tem resultado ainda, né? Tá só na intenção. Mas decida. Decidiu? Como que você vai fazer essa mudança? E aí você precisa desenhar, fazer esse plano de ação, né? Porque não tem momento certo, gente. E detalhe, não tenham medo, sabe? As pessoas têm medo, as pessoas existem, mas o medo o que está depois do medo é o que você quer. É o que é o melhor para você. Você tem que sair dessa zona de conforto para chegar do outro lado, né? Então, as pessoas, isso que trava, esse medo, essa procrastinação. Depois eu faço. Não, eu faço. Não, depois. Gente, a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem para poder fazer, realizar e conquistar tudo aquilo que a gente quer, né, Carmen? Olha só Então, que legal, porque é parte de ação. procrastinação, reclamação, tudo tem ação. Então, eu costumo dizer o Sim. seguinte, que a reclamação, ela tem um lado positivo. Ela traz uma informação para a gente de que algo não está agradando a gente. E aí a gente ali tem duas opções. Ou a gente vai lá, aceita aquilo que é algo que a gente não pode mudar e aceita e tá tudo bem, Até segue o nosso que dói rumo. menos. Ou a gente entra em ação, que a reclamação é a vida clamando por ação. Muitas vezes
a reclamação que a gente está fazendo é a falta de ação que a gente não tem. Aí esse pequeno passo, esse 1% aí que você sugere, pode ser o início para parar da reclamação, né? Então eu gosto, eu não acho a reclamação ruim, não. Ela só é ruim quando a gente vira uma quando a gente reclamadora de está reclamando, quando a gente está reclamando, é um sinal de que a gente precisa agir. Exato. Não é isso? Reclamou, opa, peraí, aqui eu preciso agir. Eu estou reclamando, mas se eu não fizer nada, vai continuar do mesmo jeito. Então, se eu reclamo, é porque eu preciso promover alguma mudança. Nem que seja da forma de pensar ou, de fato, de agir diante da situação, né? Eu preciso criar. Mas o reclamar é maravilhoso. Peraí, se eu estou reclamando, eu também posso fazer alguma coisa para mudar esse cenário. E aí, tem 3 perguntinhas que eu quero... Não são 3 perguntas. Na verdade, eu fiz aquela pergunta perguntando se vocês estavam prontos para liderar, mas fica um convite também para pensar quando você está pronto para liderar essas mudanças. E aí eu estava pensando aqui, eu até comecei a falar, quando você já passou por um processo de autotransformação, você está muito, muito capacitado para ajudar outras pessoas a passarem pela mesma situação. Então, você viveu uma mudança, você superou aquela mudança, hoje você olha para a mudança com outros olhos e fala, caramba, eu consigo ajudar outras pessoas porque eu já passei por isso. Então, o nosso exemplo, ele também vai inspirar outras pessoas a mudarem, e mais do que isso, a ver que elas também são capazes, né? E é muito legal também, quando a gente está pronto para liderar mudanças, é quando a gente assume um papel de referência, seja na nossa casa. Eu sou mãe, por exemplo, agora. Então, eu tenho um papel de referência na minha casa e eu consigo liderar mudanças e inspirar, por exemplo, meu filho a promover mudanças. Ou no meu trabalho, eu tenho agora um novo cargo, assumi um novo posto, e aí eu estou pronta também para liderar mudanças. Ou na própria sociedade, como você estava comentando aí, dessas minhas viagens e dessas causas que eu tenho trabalhado muito. Tem a questão de uma organização que eu participo, que é muito legal, assim, e quando eu assumi um papel de fato importante, eu consegui promover algumas mudanças nela, fazendo um projeto muito bacana com 50 jovens de 6 países na América Latina. E o mais interessante de tudo isso é quando a gente percebe que com a mudança que a gente gera, a gente consegue criar e gerar impacto na vida das outras pessoas, deixando um legado. Então, uau, que mudanças que eu já promovi na minha vida, que eu posso inspirar outras pessoas e, mais do que isso, deixar um legado. Então, eu quis trazer essa terceira parte, quando eu falo da liderança da mudança, exatamente essa questão de o que eu mudei, que eu consigo inspirar e ainda consigo deixar um legado diante daquela mudança que eu promovi. E aí, quando a gente fala de legado, quem está acompanhando, se já me segue em redes sociais, sabe que a gente nem falou disso no início, né? Mas você, quando apresentou, quando publicou que a gente ia fazer esse Instacast, falar sobre mudança, você falou a Camila de Moura, a Changemaker. E a Changemaker foi o nome que eu escolhi para que realmente o mundo me conhecesse. É a Camila de Moura, é a Changemaker. Porque realmente promover mudanças é essencial. As mudanças acontecem o tempo todo, mas quando você promove, você lidera com direcionamento, com propósito, essa liderança ela faz muita diferença na sua vida e na vida de outras pessoas também. E aí, quando eu estava falando de legado, sobre mudanças que eu já promovi, diante de todas as mudanças que eu já promovi na minha vida, surgiu a criação do bracelete Changemaker, né? Não sei se está dando para ver direitinho. E aí a gente tem a seta e tem o alvo, e a gente está falando de direção, né? Então, assim, que mudanças eu preciso promover na minha vida para eu alcançar um objetivo que eu tenho, para eu conquistar aquele sonho, para eu, enfim, atingir todos os objetivos e metas que eu quero na minha vida. Então, as pessoas que hoje têm um bracelete, Carmen, ele foi realmente criado para inspirar e para motivar as mudanças na nossa vida. E alguém até comentou aí sobre
autorresponsabilidade. E aí eu só queria deixar também que essa distância que tem aqui entre o alvo e a seta é exatamente a nossa pele, que representa essa autorresponsabilidade sobre aquilo que a gente quer transformar na nossa vida, sobre aquilo que a gente quer conquistar. E todas as pessoas que têm o bracelete hoje, que hoje, graças a Deus, a gente já está em 9 países e em todas as regiões do Brasil, cara, a gente quer aumentar isso daí, eu vou promover mudanças para isso. Eu deixo orientado para as pessoas perguntarem, porque o bracelete é assim, ele é uma joia para se usar todos os dias. Não é para usar, vou usar hoje porque está combinado com minha roupa. É uma joia para se usar todos os dias. E você olhar para essa joia e perguntar, aonde eu estou agora? Com quem eu estou agora? E o que eu estou fazendo agora? Isso está me aproximando ou me afastando daquilo que eu quero de fato para a minha vida? Então, são perguntas que a gente precisa fazer todos os dias. Você que ainda não tem o seu bracelete, olha aí, o bracelete invisível, né? Peraí. Esse bracelete aí, eu ia entrar nesse assunto e vou entrar agora, já que você puxou. Pelo seguinte, tenho visto nas redes sociais esse bracelete espalhado aí em vários países do mundo todo. Ele é um bracelete que de um lado é uma seta, do outro lado é o alvo, e você explicou, às vezes, chega mais um pouquinho. Ele é divino, ele é de prata, é uma joia, e é muito legal a gente... Eu achei essa ideia maravilhosa e eu desejo muito o meu. Você sabe por quê? Porque todas as vezes que eu quero promover uma mudança na minha vida, eu coloco também algo, ou um anel, ou uma pulseira, ou eu sempre carrego uma âncora. E essa âncora é algo que me remete, todas as vezes que eu olho para aquilo, eu me lembro, eu não fazia essas perguntas que você propôs, mas eu quero anotar, quero que você repita, que eu vou anotar, porque todas as vezes que eu usar para olhar para minha âncora, eu vou fazer essas perguntas, porque é incrível a gente ter algo que lembre a gente do caminho que a gente está seguindo. E esse bracelete é maravilhoso, e você, no final dessa live, você vai falar como a gente faz para conseguir um desse. Por favor. Pronto, falei. Pronto, falei. Mas é muito lindo. Você viu que esse é em prata. Hoje a gente já comercializa ele também banhado a ouro. Né? Bronze banhado a ouro, prata banhado a ouro. E agora está saindo uma nova edição agora, no início de março, ele com banho rosé, tá incrível, lindo. Tá? Então, assim, anota as 3 perguntinhas aí, mesmo quem não tem o bracelete por enquanto, porque vocês vão ter uma oportunidade incrível para ter o bracelete de vocês. Vamos lá, 3 perguntas. Aonde estou agora? Com quem estou agora? E o que eu estou fazendo agora? Isso está me aproximando ou me afastando daquilo que eu quero para minha vida? Né? O que eu quero? É atingir os meus objetivos e realizar os meus sonhos. Então, que sonho é esse? Que objetivo é esse? Mas essas 3 perguntas são fundamentais, porque, por exemplo, muitas vezes a gente está em lugares que não deveria estar. Muitas vezes a gente está com pessoas que não deveríamos estar. Muitas vezes a gente está fazendo o que não deveria estar fazendo e nem sempre a gente percebe que isso está atrapalhando a nossa vida. Quando eu comentei sobre a questão de eu ter engordado e que eu precisei mudar o ambiente, claro, nem existia o bracelete ainda, mas existia um questionamento. Eu preciso mudar aonde eu estou agora, onde estou me alimentando agora, eu preciso mudar. Então eu tenho que promover mudança. E se eu estiver num ambiente onde estou com pessoas que não estão agregando na minha vida, eu preciso estar com outras pessoas que vão agregar. E se eu estiver fazendo coisas que não tem nada a ver com o meu objetivo, eu preciso começar a fazer o que vai me aproximar daquilo que eu quero, o que vai me fazer realizar de fato. Então, são 3 perguntas que, se a gente para analisar, são simples e totalmente direcionadoras. Né? Sim, exato. E traz aquela reflexão, né, que é para refletir muito importante para nós, é que criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito, e a gente precisa, né, especialmente nós mulheres, a gente precisa assumir essa liderança da nossa vida quando a gente escolhe fazer o que precisa ser feito. É fácil? Não, mas é simples. É simples quando você busca, quem me acompanha aqui no Instagram ou lá no YouTube sabe que eu defendo muito que todos nós precisamos ter mentores. Seja mentor financeiro, inclusive tem uma pessoa aqui, Helena está aqui, não sei se ainda está, né? Ela é mentora financeira. Temos que ter mentores financeiros,
mentores de vida, mentor para emagrecimento, tudo, mentor para o autoconhecimento, né? Que hoje você tem 2 que vos fala, que é fácil, é só você mandar um direct para a gente, que a gente te ajuda nessa demanda. Cá, olha, o Instagram, ele é aquilo, começa a dar 1 hora de live, ele começa a dar uma micada. Mas antes da gente partir para as considerações finais, eu quero que você compartilhe aqui com a gente aonde as pessoas podem te encontrar, acompanhar teu conteúdo, adquirir um bracelete. Primeira coisa, eu quero saber. Vamos lá. Gente, o Instagram aqui, ele é a nossa fonte, né? Principal, assim. Lá na minha bio tem um link que você vai conseguir entrar em contato ali diretamente comigo, tá? E lá a gente faz tudo. Faz venda de bracelete. A gente nem comentou, a Carmen falou que eu sou escritora. Olha, 2 livrinhos também que eu sou coautora. Eu nem apresentei para vocês, mas depois eu vou falar mais sobre ele em uma outra oportunidade. O meu Instagram, gente, é _changemaker, tá? Tá lá Camila Demoura, mas _changemaker. E lá tem muita coisa, tem conteúdo, tem muitos destaques lá. Quem quiser ver mais sobre o bracelete, tem um destaque lá só sobre os braceletes, sobre autoconhecimento, sobre os projetos que a gente já realizou, tem bastante coisa lá, tá? Então, o meu Instagram é a porta de entrada ali, e lá tem um link do WhatsApp para a gente poder conversar mais de pertinho, tá? Perfeito. Cá, antes de você ir para a consideração final, também vou dar um recado. Semana que vem, quarta-feira, às 7 horas da noite, um novo episódio do InstaCast CL. E para você que está buscando mudança, se você trabalha home office, eu tenho uma boa notícia para você. Eu não sei se você já foi lá na minha bio e baixou gratuitamente o e-book Home Office de Sucesso. Lá eu entrego 8 estratégias que eu vivenciei e precisei desenvolver habilidades e estratégias que fizeram com que eu me tornasse mais produtiva e deixasse de ficar louca, que eu era enlouquecida por trabalhar home office. Mulher que está acompanhando aqui sabe o que é isso, dar conta de casa, filho, cachorro, marido, almoço. Então lá eu ensino 8 estratégias para você ser mais produtiva e feliz. Vai no link da minha bio, clica lá e baixe gratuitamente esse e-book. Cá, suas considerações finais, por favor. Primeiro, eu ia só agradecer pela oportunidade, né, da gente poder levar mais um pouco de conteúdo juntas para o mundo, né? A gente já participou de outras lives e projetos juntos, e isso para mim é muito rico. Então, só te agradecer. E vocês que estavam aqui acompanhando a gente, pensou em mudança, gente? Vejam como uma grande oportunidade na sua vida, né? E aí você pode fazer, você pode desenhar essa mudança, você pode ser o líder das mudanças que você quer na sua vida. Então, não tenham medo, acreditem, tenham fé, né? Porque todas as mudanças que acontecem ou as que a gente vai promover é com certeza por um bem maior, né? Se a gente começa a pensar dessa forma, não vai ser difícil entender os porquês e como promover essas mudanças, né? Quando a gente vê que tem um propósito muito maior por trás de tudo isso. Então, que tudo que vocês venham a mudar a partir de hoje, que vocês tenham uma inspiração divina para promover, e mais do que promover, liderar e inspirar também a vida de outras pessoas a promoverem mudanças. E aí, Carmen, a gente nem combinou nada aqui, mas eu queria aproveitar quem está aqui online agora, se quiser ter a oportunidade, a gente não falou da sessão Changemaker, que é uma sessão que eu tenho orientada aí para mudanças. São 50 minutinhos. Você tem uma mudança para fazer, mas você não sabe por onde começar? Sessão Changemaker. 50 minutos a gente desenha de fato essa mudança, faz um plano de ação e aí você segue e faz a mudança acontecer na sua vida para gerar de fato resultado, né? Não adianta só querer. Vamos desenhar essa mudança, vamos promover esse plano de ação e executar. Mas tá? Então pode. É um bônus para quem está assistindo. É um bônus.
É um bônus. Pode chamar lá, sessão Changemaker. Mas ó, é só para quem acabou de ver aqui agora. Tem um link lá na bio do Instagram. Pode chamar que a gente vai marcar a partir de março, tá? Porque agora é fevereiro, já não consigo mais. Mas a gente marca para o mês de março e vai fazer essa sessão Changemaker para vocês conhecerem um pouco do trabalho e mais do que isso, para eu poder também te inspirar, te motivar a promover as mudanças que você quer promover na sua vida e conquistar e realizar os desejos do seu coração. É isso, Carmen. Sensacional, sensacional. Então, olha, terminando essa live aqui, corre lá no perfil da Camila, _Changemaker, clica no link da bio que você vai entrar no WhatsApp direto dela, agenda a sua sessão. Vai valer muito a pena. A gente está no começo do ano, pode ser de fato a chave da virada para você, essa sessão gratuita, hein? Aproveita. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui hoje. Muito obrigada. Foi maravilhoso ter vocês aqui interagindo. Camila, muito obrigada pela sua generosidade em compartilhar esse conteúdo. Por favor, volte mais vezes, porque o tempo é curto, tivemos problema de conexão e você vai ter que voltar para a gente falar mais. Tá bom? Muito obrigada. Desejo uma ótima semana para todo mundo. Deus te abençoe. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.